Então nessa introdução, vamos conhecer um pouquinho sobre a vida de Jonas. Quem foi Jonas? Antes da gente entrar sobre a questão de quem foi Jonas, irmãos, isso que nós vamos ver agora é muito importante, porque os teólogos liberais chegam a dizer que o livro de Jonas, na realidade, a história de Jonas foi tipo uma parábola. Não foi algo realmente real, mas foi tipo uma das parábolas que Jesus contou. E é por isso que é importante essa introdução, para a gente ver que, primeiro, estabelecer de uma forma clara que não é uma parábola, que a coisa aconteceu, que existe um período histórico, que existe pessoas históricas que viveram, e quando eu falo histórico, história com H e não com E. Então, Jonas era profeta, ele era filho de Amitai, ele morava na cidade de Gat-Hefer, pertencia à tribo de Zebulon, que ficava no norte de Israel, que ficava aproximadamente a cerca de 7 quilômetros da cidade de Nazaré, onde Jesus viveu. Jonas, então, ele era um galileu, ele foi contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. O seu nome, Jonas, né, no português. Então, Iona no hebraico significa pombo. Eu também não quero aqui abrir brechas para especulações sobre o seu nome, como a gente encontra também, como do tipo assim, não, o nome dele já representava que ele era uma pessoa que iria fugir de Deus, porque ele era um pombo. Uma coisa também interessante é a gente pensar que o pombo geralmente é uma pessoa, é uma ave, né? E é uma ave muito pacífica, né? E diferentemente nós vemos na vida de Jonas alguém que viveu durante um bom tempo enraivecido com Deus, enraivecido com os seus inimigos, insatisfeito com toda a situação em que ele viveu durante a maior parte da sua vida. O profeta Jonas, ele atuou, né? Ele profetizou sobre a prosperidade do Reino do Norte, no reinado de Jeroboão II, isso entre os anos de 793 a 753. Nessa época, havia na região uma prosperidade abundante dos ricos, às custas do empobrecimento da maioria. Isso está registrado lá em 2 Reis 15 e 20. Então veja bem, nesse período de 2 Reis é citado a pessoa de Jonas. Jesus, lá na frente, lembram quando ele fala sobre o tempo que ele ficou 3 dias no ventre da terra, ele cita Jonas. Ele cita uma pessoa e que viveu, e ele compara os 3 dias que ele ficou lá no túmulo com os 3 dias que Jonas ficou no ventre do grande peixe. Então a gente poderia iniciar pensando o seguinte: qual a mensagem principal do livro de Jonas? E aí eu gostaria que os irmãos falassem. O que é que vocês acham? Qual seria a mensagem principal do livro de Jonas? O microfone está aqui. Eu gostaria de ouvir alguém falando. O que é que vocês acham qual seria, então, a tônica do livro de Jonas? O que é que a gente aprende com o livro de Jonas? Quem gostaria de dar uma contribuição? Vamos lá. Um voluntário. Ao quê? Fala aqui, por favor. Vai lá. Tá ligado aqui? Eu vejo assim, eita, estrondou. Eu vejo também em Jonas a aparência, né? Que Deus conhecia o coração daquele povo, que ele julgou
povo pelos aqueles atos que ele fazia. Mas Deus conhecia o coração e sabia, e Deus tinha um plano na vida daquele povo. Então eu acho que Jonas, numa parte, ele olhou também a aparência. A aparência do povo. Quem mais poderia contribuir? Fala aí, Verda. Eu vejo a dureza do coração humano, do coração do homem. E, em contrapartida, a gente contempla a misericórdia de Deus com esse mesmo homem. A dureza do coração humano e a misericórdia de Deus, né? Aí, Enoque. O título da lição já dá uma ideia de misericórdia, misericordioso, para pregar o arrependimento. Então, a tônica vem aí com perdão e misericórdia. Além desses, eu acho que também um pouquinho que Jonas era um pouco egoísta. Porque, não sei se egoísta seria a palavra, mas ele queria, né, que Deus, aquele povo muito rebelde, queria que Deus castigasse mesmo. Ele merecia isso. O povo merecia. Então, eu acho que um pouco de egoísmo também. Ele já estava, como dizer assim, não, eles não querem, então que se, né? Bruna, lá atrás, por favor. Isso aí, Thiago, por favor, Bruna. Eu acho que, fora isso, assim, também tem a questão de obediência, que no fim das contas, Jonas acabou fazendo o que Deus queria. Ele tinha a opção de fazer por bem e ele acabou fazendo por mal. No fim das contas, ele fez o que Deus tinha mandado fazer desde o começo, mas ele fez, vamos dizer assim, penando um pouco mais do que ele sofreria se ele tivesse feito já desde o começo. Bom, então guardem aí então essas exposições aí que foram feitas por todos vocês. E no final do livro, no final da lição, a gente vai definir. E aí a gente faz a seguinte pergunta: devemos obedecer a Deus ou ao nosso próprio desejo? Se você abrir para responder essa pergunta, a resposta seria óbvia, né? Em se tratando de uma comunidade cristã, todos diríamos que devemos obedecer a Deus e não aos nossos desejos. A grande questão é, na prática, isso tem acontecido? Nós obedecemos a Deus e não aos nossos próprios desejos? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para a gente pensar e nós vamos responder no final da lição. Eu gostaria que vocês pensassem, antes da gente entrar nesse tópico aí, sobre Deus e Nínive e sobre Jonas e a planta. Um paralelo. Deus e Nínive, Jonas e a planta. Aquela planta que cresceu, que Deus fez ela crescer para poder dar sombra, tá? Então, sobre Deus e Nínive. Com quem Deus se preocupou? Pense aí mentalmente na resposta. Com quem Deus se preocupou? Jonas e a planta. Com quem Jonas se preocupou? Sobre Deus. Quem foi o criador de Nínive? Jonas criou a planta. Quem o fez? O que Deus fez por Nínive? A outra pergunta: o que Jonas fez pela planta? Qual o valor de Nínive? Eterno ou passageiro? Qual o valor da planta? O que Deus demonstrou por Nínive? O que Jonas demonstrou pela planta? O cuidado de Deus por Nínive foi apropriado? A reação de Jonas em relação à planta foi apropriada? Resuma em uma palavra o relacionamento de Deus e Nínive. E pense, resuma em uma palavra o relacionamento de Jonas e a planta. E agora nós vamos falar sobre, depois dessas perguntas, nós vamos responder também no final. Vamos pensar no seguinte: as consequências da rebeldia, o primeiro tópico da lição.
Primeiro, nós precisamos entender que todos nós, sem distinção, merecemos a justa punição de Deus por desobedecê-lo. Isso é ponto pacífico, a Bíblia mostra isso. Em Gênesis 2,17, Deus disse a Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. É consequência. Você fez isso, se você fizer isso, você vai morrer. Deus foi claro para Adão. Os amalequitas, de uma forma extremamente traiçoeira, atacaram Israel lá no deserto, e Deus disse: farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Essa está na nova tradução na NVI. Na tradução, na revista atualizada, está riscado. Deus estava dizendo: olha, eu riscarei os amalequitas, eles deixarão de existir, por causa da forma traiçoeira com que eles trataram Israel no deserto. Consequência das nossas atitudes. Nós tomamos atitudes, nós vamos arcar com as consequências. É questão só de tempo. Essa foi uma mensagem enfatizada primeiro por João Batista, depois por Jesus Cristo. Jesus disse lá: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. E qual é a ideia de cortar uma árvore pela raiz? É que cortando a árvore pela raiz não tem mais jeito. Entende? Ou seja, é o momento final do julgamento. Vai ser cortada pela raiz. Não vai servir para nada. Só vai servir para ser jogada no fogo. Não poderá mais frutificar. O tempo que tinha para frutificar, não frutificou. Agora vai ser o machado vai cortá-la pela raiz. E aí fica uma grande pergunta para mim e para você. Onde estão os nossos frutos? Onde estão? Onde estão? Se eu e você, Deus nos chamasse hoje, o que nós levaríamos nas nossas mãos para comparecer diante do Senhor? Outra consequência, também descrita de uma forma muito clara, Paulo falou aos Romanos 6, porque o salário do pecado é a morte. Pecado gera morte. Dom gratuito de Deus, vida eterna. Mas a consequência do pecado é morte. Então sabemos que quando mexemos com o pecado, existe uma advertência que isso poderá gerar morte. Então, somos advertidos. A Bíblia também deixa claro que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, aqueles que não eram judeus, era considerado, então, era chamado na Bíblia de gentios, né? A palavra gentios vem de gens, do latim, que na realidade é a ideia de clã, grupo de família. Então, quando na Bíblia se refere a gentios, então seria um grupo de família não pertencente ao povo de Israel. E diz que a Bíblia, Paulo fala que os gentios serão julgados porque desprezaram o conhecimento de Deus. Serão então julgados e condenados. Está lá em Romanos, de 18 a 23. Referindo-se aos judeus, diz que eles vão ser condenados por quê? Porque desprezaram a lei. Então, tinham conhecimento da lei, de uma forma muito clara, diferente dos gentios, e desprezaram a lei. São conscientes, mas desprezam a lei. Eu creio que nós estamos mais enquadrados nesse segundo tópico, né? Nós aprendemos aqui a lei dominicalmente, dia de terça, né? De manhã, de noite no domingo. Estamos conscientes do que a palavra nos aponta, do que nós devemos fazer. A opção de obedecer está conosco. Outro ponto. Veja que nós estamos falando sobre consequências. Nós vamos entrar já, mergulhar na história de Amós, de Jonas. Mas o que eu quero mostrar é as consequências que a Bíblia sempre advertiu sobre o pecado. Paulo também fala: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram.
O salmista Davi falava: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Então, desde o ventre, nós somos pecadores, desde o ventre, nós somos dignos de condenação. Então, sem a graça, nós estamos perdidos. Agora vamos entrar no livro de Jonas. Depois dessa introdução aí sobre as consequências da rebeldia. A primeira coisa que nós vamos ver é a ordem que Deus dá. Lá em Jonas 1, no versículo 2, Deus diz a Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Antes da gente entrar aqui, só para a gente deixar claro, o livro de Jonas, o profeta Jonas, é um livro narrativo. Primeiro, o autor é desconhecido, não foi Jonas que escreveu. A maioria dos teólogos crê que não foi Jonas que escreveu o livro. É um livro narrativo. É diferente de um livro onde você tem, tipo Jeremias, Ezequiel, onde você tem os chamados oráculos de Deus, ou seja, as mensagens proféticas continuamente, durante todo o livro. Estão entendendo a diferença? No caso de Jonas, não há isso. O que existe é uma narrativa. Então, Jonas é um livro narrativo, semelhante a o livro de 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas, Samuel. É uma narração da história. Então, há uma narrativa. Começa então essa narrativa dizendo que um certo dia, Deus fala para Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A malícia aqui no original hebraico é a ideia de mal. O seu mal, o mal que a cidade faz, subiu até mim. Então você vai lá nessa cidade e você vai fazer um clamor, uma pregação exaustiva, é a ideia de um clamor para esse povo, para que esse povo se arrependa. Capítulo 3. Deus renova essa ordem. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu tenho dito. E a gente precisa entender algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, quando a Bíblia coloca aqui sobre a grande cidade de Nínive, nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos inclusive mostrar um mapa, mas era a capital do Império Assírio, na época. Lá em Jonas, fala que existia em Nínive cerca de 120 mil pessoas que não tinham a capacidade de distinguir entre a mão esquerda e a mão direita. A ideia seria que existia pelo menos aí 120 mil crianças, e diz o texto, fora os animais. Então se calcula, os historiadores, os teólogos, que em Nínive talvez teria em torno de 600 mil habitantes. Ou seja, aproximadamente hoje, a população de Aracaju. Imagine uma cidade desse porte, que seria totalmente destruída por Deus. Então está aqui o mapa. Então vamos se situar aqui. Então, aqui está a cidade, para a gente ver de onde Jonas saiu. Então vamos se situar primeiro aqui. Aqui está Nínive, tá? Capital da Síria, do Império Assírio. Aqui está Samaria, que era a capital do Reino do Norte de Israel. Tá? Aqui está a cidade de Jope, de onde Jonas sai. Ele desce, sai daqui, ele sai de Jerusalém, capital de Judá, desce a Jope, e daqui ele foge então para Tarsis. Está vendo aqui? Então, Deus manda ele ir para aqui. Olha o que é que ele faz. Vai para o extremo oposto. Jope era um porto. Ele pega então um navio aqui e vai para a ideia era ir para esse outro porto da cidade de Tarsis, né? Então veja que a distância para ele ir daqui para aqui era cerca de
880 quilômetros. Ele então resolve fugir e percorrer cerca de 3.000 quilômetros, no mínimo, para fugir daquilo da ordem que Deus tinha dado para ele. E aí a gente começa a parar para pensar então agora. Por que Jonas fez isso? Qual era o problema que Jonas tinha com Nínive? Por que ele tomou essa atitude? Primeiro nós vamos analisar Nínive, vamos analisar Jonas. Então, primeira coisa, sobre Nínive. Nínive merecia a destruição. A Bíblia relata, a história relata que Nínive era um povo mau, cruel. Nínive, os assírios, ele era conhecido como um povo extremamente sensual e cruel. Eles viviam de saques e orgulhavam dos montes de cabeças humanas que eles traziam. Cada cidade que eles invadiam, eles traziam as cabeças humanas empilhadas. Eles chegavam a escalpelar, a tirar a pele das pessoas. Então era um povo extremamente sanguinário. Nesse período aqui, o Império Assírio tinha tido uma decadência. Mais adiante ele reascenderia. Ele estava tentando se fortalecer. Era um povo que tinha um poderio bélico muito bom, porque eles desenvolveram armas de ferro, que era uma coisa, naquela época, supimpa, era algo fantástico para quem ia para a guerra, você ter armas de ferro. Você tinha uma grande vantagem contra os seus inimigos. A cidade de Nínive, né, do hebraico Nínive, é a tradução do assírio, Ninua, que em babilônio antigo significava, esse Ninua aí, na realidade, uma transliteração da cidade, da antiga Suméria, que foi fundada por Nimrod. Lembram lá de Nimrod, na época de Noé? Um dos poderosos daquela época? E que na realidade se chamava originalmente Nina, que era o nome da deusa Istá, que era a deusa justamente dos sumérios. Então vejam que desde a sua origem, Nínive tinha uma origem pagã. E o povo, agora Nínive se torna então capital do Império Assírio. E o povo, de uma crueldade, de uma sensualidade, viviam na prostituição. Então o povo realmente vivia mergulhado no pecado, em terríveis pecados. Então a Assíria poderia então ser considerada uma grande ameaça para o povo de Israel. Isso está lá em 2 Reis 15, 19. Nós estamos, veja, voltando lá, né? Biblicamente nós estamos voltando o livro. Mas a gente precisa entender que cronologicamente estamos dentro da mesma situação. Ainda que os teólogos entendam que o livro de Jonas foi escrito um pouco depois dos fatos. Então, esse é o pano de fundo que nós estamos vendo da história para entender o porquê Jonas, então, resolve fugir para Tarsis. Então, talvez esse pano de fundo revele justamente qual o sentimento que Jonas tinha para dizer: eu não aceito a tua ordem, Senhor, de pregar para esse povo. Não aceito. Eu não quero cumprir esta missão. Eu não quero ser missionário nessa cidade. E ele, então, foge. Vimos o cenário sobre Nínive. Sobre Nínive, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Nós vamos estar em Jonas, mas sobre Nínive. Eu entendo assim, como ser humano, nisso eu me incluo, nós temos a tendência de avaliar a maldade em categorias. Quanto mais a pessoa, na nossa análise, ela for má, nós vamos odiar essa pessoa, não vamos querer tê-la como próximas a nós. Então, essa reação de Jonas é característica, eu digo particularmente, do ser humano. Quanto mais a gente não gosta da pessoa,
a gente acha a pessoa ruim, má, nós nos afastamos e desejamos o mal. Isso já aconteceu várias vezes comigo. E não quero aproximação, eu quero bem distante de mim. E tomara que colha tudo aquilo que plantou, porque é ruim mesmo, gente ruim. Então, eu acho que a visão de Jonas, eu acho que no interior dela foi essa. A visão de Deus é que nada disso conta. Quando Ele quer trabalhar, transformar o coração. Nós não queremos que essa pessoa seja transformada porque desejamos o mal, a morte, o inferno. Queremos mais é que se dane mesmo. Mas quando Deus ele é o único que transforma mesmo o ser humano, Ele usou de misericórdia. Mas eu, como ser humano, não entendo a mente de Deus, porque ao mesmo tempo que Ele teve compaixão do povo de Nínive, Ele não teve compaixão de outros povos que mandou destruir tudo. Então, eu não vou entender esse Deus, da avaliação dele, o povo que Ele vai escolher destruir ou escolher para amar. Então, é algo assim que só Deus para fazer com que a gente ame uma pessoa que a gente não suporta, a gente não gosta e quer ver o inferno dessa pessoa. São duas coisas para a gente parar para pensar. A primeira reflexão é o seguinte: será que nós temos alguém que nós odiamos ao ponto da gente querer que essa pessoa vá para o inferno? Alguém que nos fez um mal terrível e de repente você diga assim, não, eu não gostaria de eu ir falar com Jesus para ela, de repente vai ela, Deus toca no coração dela e ela é convertida, ó, vai viver no céu comigo o resto da vida? Será que dá para a gente imaginar isso, irmãos? Entendeu? A gravidade da situação. Quem foi? Alguém pediu primeiro aqui, eu acho que foi... Só um instante, e a outra... Solange fez outra abordagem que eu ia... A primeira... Ah, sim. Ah, e a segunda é que Deus sempre advertiu. Deus nunca chegou simplesmente para destruir. Por exemplo, um exemplo clássico, Sodoma e Gomorra. Deus advertiu, Deus deixou Ló como seu pregador naquela cidade. Deus mandou. Então, é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que você disser assim, que Deus destrói sem... Não é assim. Deus escolhe de acordo com o propósito eterno dele. O que eu estou querendo mostrar só é o seguinte, sobre as cidades que você colocou. Ele não destrói sem acusar o pecado da cidade, sem mostrar o erro, sem advertir. A gente tem aprendido aqui nessas lições que Deus sempre mostra o pecado. Deus mostra as consequências e depois vem o juízo. Sim, mas aí... Certo. Aí é outra coisa. O que eu estou mostrando é que Deus adverte, mostra o erro, mostra as consequências e julga. O que nós estamos vendo é essa situação. Pensei que você estava com o dedinho levantado. Tem que ver o Enoque. Eu acredito que, eu já falei isso aqui na igreja, sobre a pessoa não concordar que um pecador vá para o céu, né? Vamos dizer assim, receba a salvação. Assim como Jonas queria a destruição daquele povo. Eu me lembro de ver no YouTube, não sei, a mulher dizendo da Xuxa, eu não aceito que essa mulher agora fica indo em igreja. Já nasceu loirinha, do olho azul, é rica, tem tudo, famosa, agora fez esse monte de coisa errada aí, saiu nua, quer ir para o céu agora? Não, eu não aceito de jeito nenhum. É interessante. Então, sobre Nínive, nós vimos então que verdadeiramente a cidade merecia ser destruída. Agora nós vamos pensar sobre aquele que não queria que aquela cidade se convertesse. E Jonas? O que Jonas merecia? E Jonas também, como Nínive, merecia a morte. Porque pecado é transgredir a ordem de Deus, o mandamento de Deus. E não foi isso que Jonas fez? De uma forma escancarada, obedecendo aos desejos do seu coração? E eu pergunto, e não é isso que você e eu
Nós fazemos. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Nós somos advertidos. Nós somos advertidos pela palavra, numa escola dominical. Nós somos advertidos pela palavra em um sermão. Nós somos advertidos pelo irmão que vem nos exortar, que vem nos mostrar o nosso. Mas nós continuamos de uma forma deliberadamente, escancaradamente, afrontando a Deus. E foi isso o que Jonas fez. Como é confrontar, como é que a gente sabe de confrontar Deus, como você falou agora? Como foi a palavrinha que você falou agora no final? Deliberadamente. Deliberadamente. Como é que você colocaria? Como é que quais são meus atos que justifiquem eu ser deliberada diante de Deus aquilo que Ele não quer que eu faça? Exemplo. Vamos pegar uma coisa prática. O que a Bíblia fala sobre perdão? Perdoar. Perdoar. Tem alguma dúvida? Tem outra interpretação? Não. É muito clara a mensagem. Aí vem a Bíblia, você lê na Bíblia, você tem que perdoar. Aí vem o professor da dominical, você tem que perdoar. Aí vem o pastor no sermão, você tem que perdoar. Aí vem o irmão, lhe chama você à parte, meu irmão, você está errado, você tem que perdoar, tal. Todo mundo está lhe mostrando isso. Mas você continua na sua atitude. Isso é, deliberadamente, você está disposto a não obedecer. Independente do que Deus está falando, independente das pessoas que Deus está usando para lhe advertir, você continua do mesmo jeito que nós vamos ver já daqui a pouco, dormindo, como Jonas fez, no fundo do navio. Dormindo espiritualmente, não só fisicamente como ele fez. Mas nós continuamos fazendo o que a gente bem quer, entende? E quando a gente pensa que está certo e estando errado? Aí outra história. Justificando nossos erros. Aí é outra história. O que eu estou falando é daquilo que está claro. Eu falei sobre a questão ele deu um exemplo de perdoar. Não, o outro exemplo é tipo assim, por exemplo. Não, eu não vou perdoar porque não sou eu que estou errado. Então, o que é que a Bíblia diz fulano sobre que tá isso? errado. Aí o que é que a Bíblia diz sobre isso? Se teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. A Bíblia não diz, espera ele vir. Está entendendo como a Bíblia é clara? Ele foi que pecou contra você. E a Bíblia diz que você é quem deve ir a ele. Bem, a mensagem é clara. Agora, se você vai fazer isso, eu não. Ele foi que errou contra... Aí é problema de... é isso que nós estamos estudando aqui. Nós temos que estar preparados para assumir as consequências dos nossos erros. Saber o que nós temos que fazer, nós sabemos. Se a gente vai fazer ou não, o problema é nosso. Aí nós vamos assumir. Então, quando as consequências bater a porta, como nós acabamos de ver na reflexão agora, na devocional da escola dominical antes. Independente do que seja, né? Independente do que seja. Porque o exemplo que Enoque deu é inveja, não tem nada a ver. Eu estou falando em relação à maldade. Você ser ruim, mal, agir mal contra o outro. Sim. Então, por exemplo, a mensagem de Deus foi clara para Jonas? Foi. Qual era a mensagem? Vai a Nínive. Deus renovou a ordem. Ele não fez. Ele não fez. Jonas o quê? Pois ou seja, às vezes nós nos achamos que podemos nos sentar numa cadeira, botar Deus no colo e dizer, senta aqui, vou dar uns conselhos. Você não está sabendo muito bem como é as coisas. Veja bem, você não está entendendo. Entendeu? Você tem muito a aprender. Senta aqui que eu vou dar umas aulas. Parece que a gente quer fazer isso para Deus, sabe? A gente quer ensinar a Deus o que é o correto. Porque nós sabemos mais do que Ele. Fala, Diego. Quando você estava pedindo para o pessoal dizer o que é que eles veem em relação ao livro de Jonas, eu ia até levantar a mão para falar, mas ninguém falou do que eu estava pensando, né? Quando eu me volto para o livro de Jonas, o que eu percebo no livro, a mensagem, é sobre a soberania de Deus, em primeiro lugar, né? Porque se a gente for analisar, Jonas queria outra coisa e aconteceu exatamente o que Deus queria que acontecesse. Mas o que eu também acho interessante nesse livro e em outros é o seguinte: em Romanos 9, Deus fala Paulo está falando para a igreja de Romanos que Deus ele tem misericórdia de quem Ele quer ter. Então essa misericórdia ela não é universal, ela é para um povo
determinado. E eu encontrei aqui um texto interessante, que ele fala bem assim, em Lucas 10:13, ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se as maravilhas que foram realizadas entre vós o fossem em Tiro e em Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. O que dá para entender é que Deus sabia que se essas maravilhas acontecessem em Tiro e Sidom, eles se arrependeriam, mas o próprio Deus não quis que isso acontecesse lá. Então, essa misericórdia, ela na verdade é determinada para um determinado povo, e não para todo mundo. E o que eu até entendo em partes o que Solange quer dizer, é que na verdade esse povo só vai se arrepender se Deus quiser mesmo. Se não, Jonas vai falar o dia inteiro e não vai dar em nada. Exatamente, exatamente. Havia uma profecia, irmãos, lá em Oséias capítulo 11, verso 5, havia uma profecia de que o império assírio ressurgiria. E Oséias, ele foi, na realidade, essa profecia de Oséias pode explicar, então, essa relutância de Jonas, de com medo. Então, exatamente isso, de tentando dar um jeitinho na história, como se os planos de Deus pudessem ser mudados. Como se nós pudéssemos fazer alguma coisa e mudar a soberana vontade do Senhor. Veja que o que é que a palavra de Deus diz? Jesus deixa de uma forma muito clara que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não são aqueles, na realidade, que estão ouvindo a palavra, não são aqueles que estão tendo uma vida religiosa, não são aqueles que são bons cidadãos, que pagam seus impostos, que não matam, que não roubam, que não isso, que não aquilo. Isso é bom? É bom. Mas muitos que fazem isso, inclusive que usam o nome do Senhor, não entrarão no reino dos céus. E por quê? Jesus disse de uma forma muito clara: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós malditos que praticais iniquidade. Ou seja, pessoas de um caráter religioso, pessoas que são bons cidadãos, mas que na realidade a única coisa que eles conseguiram conhecer durante toda a sua vida religiosa foi conhecer a noiva. Eles conheceram a noiva de Cristo, conheceram a igreja, mas nunca tiveram um encontro real e verdadeiro com o noivo. Nunca foram transformados. Wellington, o que mais me intriga em Jonas é porque ele era um profeta. E para ser um profeta naquela época, nem todo mundo era profeta, né? Deus escolhia pessoas específicas para ser o profeta, não é isso? Como é que ele, sendo um profeta, conhecedor de Deus, vem a ser bobo a tal ponto... Bobo a tal ponto de que Deus pedir uma coisa, ele fazer outra, sabendo que Deus ia fazer do jeito dele. Seria mais ou menos assim: eu e o pastor estuda tanto a Bíblia, ele vai saber mais do que eu, lógico. Eu vou errar muito mais do que ele, pressupõe. Como é que ele vai cair em uma coisa boba, sabendo... Entendeu a comparação? Entendi, mas não tem nada a ver. Uma coisa... Seria assim: como é que você passa não sei quantos anos em um seminário, estudando aquilo tudo, depois diz que aquilo tudo não tem nada a ver? Eu acabei de citar um versículo que, se você for ler o contexto, é o contexto de alguém que inclusive expulsava demônios. Olha, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres. Você está entendendo? Pessoas que não só tinham esse conhecimento, mas que usavam esse conhecimento para expulsar demônio, para fazer milagres, no nome poderoso de Jesus. E a resposta é: nunca vos conheci. Então uma coisa é o conhecimento. Sim, como todos os eleitos foram escolhidos, como Davi foi escolhido e fez o que fez. Não é só ele. Isso só mostra que a Bíblia não é um livro de super-heróis. Porque os super-heróis que a gente conhece são todos perfeitos, né? Não tem erro, não falha. Não. Se você vai para a galeria da fé, os heróis da fé lá de Hebreus, todos eles, você vai encontrar falhas em todos eles. Não acho isso. Não, conhecimento.
disposição em obedecer é outra coisa. Entendeu? Disposição em obedecer. Eu posso chegar para você e dizer assim, olha, no momento da mensagem, você tem que prestar atenção. Na hora que o pastor está falando, você tem que se concentrar na hora do que o pastor está falando. Mas você pode, muito bem, depois de tantas advertências, você querer ler o boletim da igreja na hora da mensagem. Ou você querer ler os comentários da Bíblia de Genebra da mensagem. Apesar de diversas advertências, eu posso falar com qualquer irmão. Mas você vai continuar fazendo. Então é porque você não sabe? Não, você sabe. É porque você está disposto a se rebelar e continuar fazendo o que quer. Então tem coisas que não adianta. Então não é o conhecimento dele. O conhecimento dele, de qualquer um, só um instante. O conhecimento dele de qualquer um só nos aumenta de juízo. O texto que Diego disse foi exatamente isso. Ou seja, quando fala sobre as cidades, que Jesus disse, olha, se em ti tivessem feito tantos milagres, não teria acontecido. Então ele faz um paralelo sobre aquilo que ele dá. Deus dá advertência e Deus vai te cobrar pelo aquilo que ele está advertendo. Quanto mais lhe será dado, mais será cobrado. Então o fato de você ter conhecimento não significa que você peca menos. Às vezes você tem muito conhecimento e você peca mais. Às vezes você pode ser um oficial da igreja, presbítero, diácono, você pode ser pastor, mas você na realidade nunca foi salvo, apesar de todo o conhecimento que você tem. Porque Deus manda. Não. Nem. Você vai... Vamos... Vá. Não, é isso, pronto. Nesse momento você já está desobedecendo. Porque a Bíblia diz que é você ler. A Bíblia manda você meditar de dia e de noite, todos os dias da sua vida. Aí tá claro. Aí você falhou aqui o microfone. Não, é porque falhou aqui. Alô? Então, se a Bíblia diz que você tem que ler e meditar na palavra, isso é para todos nós, irmãos. Nós não aprendemos isso. Que nós temos que ler e meditar na palavra todos os dias, para sermos bem-sucedidos por onde quer que andarmos. Aí eu pergunto, eu e você temos meditado na palavra todo dia? Ah, não, eu não tenho tempo. Eu tenho tempo para academia, para natação, para Muay Thai, para WhatsApp, para Facebook, para viver, fazer qualquer coisa. Por que eu tenho tempo? Porque é isso que está no seu coração. Não é isso? Eu tenho tempo para fazer tudo isso, porque isso é como está a prioridade no meu coração. Aí eu faço. Como ler a palavra de Deus? Como Deus não é prioridade na minha vida, então eu não busco a sua palavra diariamente. Não é porque eu não tenho tempo, é porque isso não é prioridade na minha vida. É porque às vezes nós não queremos admitir isso, que existem outros deuses no nosso coração. Então é fácil a gente querer transmitir, ou então aliviar nossa consciência procurando alguém mais pecador do que nós. Não, deixa eu ver, aquele ali peca mais do que eu. Mas eu não faço isso. Fazer tipo, sabe, os publicanos, né? Graças te dou ao Pai, porque não sou como esse pecador, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço... Tá entendendo? Deixa... Kleber falar. Não, fica à vontade. Irmãos, esse sentimento de intolerância para com os pecadores, visto no texto de Jonas, né? Quando Jonas foge para não pregar a mensagem de Deus, a mensagem de amor ao perdido, a gente encontra isso também no Novo Testamento. Há um texto em Lucas que quando Jesus não é bem recebido pelos samaritanos, e aí entra também, o contexto, né, dos samaritanos, pelo culto misto, lá no livro de Esdras, né, que a gente encontra muito isso presente. E olha de onde vem essa afirmação no livro de Lucas. Tiago e João são as pessoas que andavam muito próximas a Jesus. João é aquele que reclinou o peito, né? Se deitou no peito de Jesus, andava lado a lado, e pelo simples motivo dos samaritanos não receberem Jesus,
eles fazem uma simples pergunta: Senhor, o Senhor quer que a gente peça fogo do céu para que extermine logo essa raça? Porque no coração do judeu era o povo da aliança, era o povo da promessa, mas Jesus tem uma afirmação que é bem interessante. O versículo 55 do capítulo de Lucas diz assim: Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Eu acho que esse sentimento, Wellington, visto lá em Jonas, no Novo Testamento e ainda presente na igreja contemporânea, ele não provém de Cristo. E se ele não provém de Cristo, ele provém do diabo, meu irmão. Quando a gente deseja que um pecador não seja, como o irmão afirmou, que em alguns vídeos, né, as pessoas citam Xuxa pelo fato de ser uma celebridade, e parece que há no coração da igreja evangélica no Brasil, em boa parte dela, esse sentimento de que algumas pessoas não queiram ou não possam ir para o céu como se isso dependesse da gente. Parece que no coração de boa parte da igreja há um ódio, né, para com o pecador. Eu escutei o irmão falando aí sobre a questão da soberania de Deus. Eu até entendo que Deus é soberano para salvar aquele quem Ele quer, mas a mensagem de salvação é para todo pecador. Se vai ser salvo ou não, isso não me compete saber, e eu não quero saber disso. O que eu quero é levar a mensagem de salvação para o perdido, e isso tem que ser o teor do coração da igreja no Brasil e no mundo. Deus ama o pecador, e Jonas, por não entender isso, tentou fugir, e os discípulos, por não entender isso, também solicitou fogo no céu. Em outras passagens ainda cita o nome do profeta Elias. Quer que a gente faça como Elias fez, né? Não apenas querem, mas ainda cita nome de profeta. Então que a gente tenha um pouco de cuidado, né? Achando que os céus é apenas para a gente, e nós como igreja reformada entendemos isso, e não por mérito nosso, mas por graça de Deus e misericórdia dele. Mas para concluir, eu tenho muito medo, sabe, irmão? Muito medo mesmo, quando a igreja se fecha dentro do seu círculo e acha que dentro desse círculo estão apenas os salvos. A salvação que Jesus disse: olha, leve essa mensagem a todos. E que a gente tenha um pouco de cuidado, tá certo, irmãos? Exatamente, irmãos. O que Diego colocou foi muito feliz, porque o livro de Jonas, ele é exatamente um paralelo com Romanos capítulo 9, mostrando que a soberania de Deus sobre aqueles que não eram judeus. Nós vimos que Deus se volta, primeiro, vamos voltar lá no início, o foco é capítulo 4, mas vamos lembrar no início de Jonas. O que é que acontece com o barco? Quem estava no barco era fenícios, pagãos. Todos no final, quando vê a calmaria, louvam ao Deus de Jonas. Então a ideia passa que Deus se voltou para os fenícios que estavam no barco. Deus se volta agora para os ninivitas, porque o que Deus sempre quis é que Israel, e Deus fala sobre isso, que Israel fosse luz para as nações. Fosse luz, mas não estava sendo. E Deus manda, então, que o seu profeta vá até um povo estrangeiro. Relacionado à questão da salvação, é Deus quem opera. Agora, a obediência, se Deus mandou, nós temos que ir. Cadê o microfone? Fala aí, Ezequiel. Eu não quero causar polêmica não, viu? É só... Não, de jeito nenhum. Veja, Jonas era um profeta, Deus tinha escolhido ele era um salvo. Ele era o quê? Um salvo, né? Mas aparentemente o que a gente percebeu no livro dele é que ele tem essa rebeldia de não querer ver a salvação daquele povo, não foi isso? Como é que você me explica assim? Tipo, um cristão que é escolhido por Deus, salvo, não tem essa compaixão pelo ímpio, ele sabendo que ele já foi assim E tem pessoas que não são de Deus e tem esse cuidado, esse amorzinho pelo próximo,
essa atenção que um conhecedor de Deus poderia ter com outra pessoa que não é de Deus. Com o que faz uma pessoa que não é de Deus ter esse sentimento de carinho pelo próximo em seus atos? Então a pessoa já nasce com dentro do seu coração a bondade e o outro é desprovido de querer o bem do próximo? Porque assim, a meu ver, Entendi. Deus colocaria em cada cristão esse desejo de querer ver a salvação do outro. A meu ver. E como é que uma pessoa que não é de Deus consegue ter esse ato de misericórdia com uma pessoa desconhecida, que mora até em outro país e quer fazer o bem, quer ajudar, quer salvar, quer trazer para sua casa? Entendi. Isso se chama graça comum. A graça comum de Deus faz com que pessoas de todas, independente de ser dele ou não, façam atitudes boas. Outra coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que todas as atitudes boas, seja dos ímpios ou nossa, não provém do coração humano, provém do próprio Deus. O que for ruim provém de nós. Agora, o que for de bom não nasce no nosso coração. A Bíblia diz que do Senhor, que é o Pai das luzes, procede toda boa bondade. Então, a bondade que o ímpio faz procede do Pai das luzes. A bondade que o justo faz procede do Pai das luzes. O diferencial está, talvez, na grande questão, é motivação. O justo, ele faz as coisas para glorificar a Deus. O ímpio, ele faz as coisas, às vezes, para amenizar a sua consciência de pecado. Ele faz as coisas porque ele entende que fazendo isso, ele pode, quem sabe, conquistar a salvação. Eu vi recentemente um médico dizer isso para mim. Não, eu cuido de um determinado local que eu dou assistência. Eu não quero falar porque senão pode até identificar quem são médicos. Mas eu cuido de um determinado local que eu dou assistência. Eu mereço um lugarzinho no céu. Então é essa a concepção que o mundo tem, que ele faz assistência, ele está como comprando o lugarzinho dele no céu, porque ele faz caridade, porque dia de sábado ele sai para fazer assistência e atender um bocado de gente pobre. Deixa eu só ajudar a Solange aqui a entender um pouquinho o que é que Jonas estava sentindo. Olha, imagine que você mora naquela casa há quanto tempo? Desde que nasceu, pronto. 1 milhão de anos. Desde que você casou com ela, você mora lá. Digamos que você tem uma vizinha que a vida toda perseguiu suas filhas desde pequena. E perseguiu de forma séria, sabe? De forma para machucar mesmo. A vida toda foi assim. Suas filhas estão adolescentes e ela continua perseguindo. Só que, além de perseguir suas filhas, um dia você viaja e ela dá em cima de seu marido. Quando você volta, você sabe que seu marido passou sua viagem todinha sua com ela. Mais do que isso, ele resolve que ele quer ficar com ela. E ele deixa você e fica com ela. Vai mais além, porque ela é o próprio Satanás, ela fica lá apurrinhando ele, para não dar um centavo a você, nem as suas filhas e nem a ninguém. E ele se transforma numa outra pessoa. Você fica com 50 anos, desempregada, sem ninguém para ajudar, sem ninguém para lhe amparar e com 2 filhas para dar conta. Era mais ou menos isso que os ninivitas faziam com o pessoal de Judá. Jonas viu esse povo entrar vez após vez em Israel, e a primeira coisa que eles faziam era matar a família dos profetas. Porque o profeta era aquele homem que poderia ser usado por Deus para levantar a nação, para trazer aquele povo que estava triste, abatido, fazer aquele povo se erguer. Então Jonas, na realidade, irmãos, o que ele queria é que esse povo se perdesse, porque eles eram maus mesmo. Deu para imaginar a situação agora? Dá para imaginar alguém que persegue você, que persegue suas filhas, que toma seu marido e que acaba com sua vida? Aí depois Deus diz assim: Solange, a pessoa está lá no hospital, está perto de morrer, você precisa ir lá pregar o evangelho para ela. Você precisa, entendeu? Não diga que não dá vontade de pegar um avião e ir lá para Tarsis. Não é? Diz assim, não, eu vou embora. Me diga, a mulher acabou com a minha vida, me fez passar a miséria toda, levou meu marido. Agora a miséria está morrendo, aí eu vou pregar para ela. Não, pelo amor de Deus. Então, foi isso que Deus pediu a Jonas. E quando Jonas não atendeu, Deus estava tentando mostrar a Jonas que ele estava se comportando da mesma forma que os ninivitas. Os ninivitas eram desobedientes? Eram. Jonas também. Entendeu como é que o cristão assim, precisa viver uma vida difícil? Não é fácil, irmãos. Mas é a vontade de Deus para a nossa vida.
veja bem, eu não fiz nada contra esse povo. Esse povo fez tudo para mim. Eu ainda vou ter que falar e comparar a maldade. Sou eu que sou desobediente. Eles não são. Os dois são, mas o nível de desobediência, não mangue não, pastor, mas o nível de desobediência dele não tem nem comparação com a minha. É tudo desobediente. Entendeu? Não, é tudo. Ele desobedeceu a Deus como os ninivitas. Você entendeu o que é que Deus estava pedindo para Jonas? No hospital, pregar para essa mulher que está lá morrendo, pelo amor de Deus. Como isso não é fácil, mas Jonas devia fazer. Então, na realidade, tanto os ninivitas como Jonas, está aqui, hein? Merecia a morte. Mas vamos terminar. É fácil apontar o defeito dos outros, né? O nosso a gente quer justificar. Quando é nos outros, não, merece. Mas quando é a gente tem sempre o mais. Não, mais, não tem mais. Não existe mais. Jonas 4, versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas. Deus pergunta, é razoável essa sua ira? Em outras palavras, você tem razão realmente para você estar irado? Tem. Você tem razão para você estar irado por cada planta que morreu? Você tem razão. Ele respondeu, sabe o que ele disse? É razoável a minha ira até a morte. Ou seja, não é uma ira qualquer. Ele ainda diz assim, olha, eu tenho razão até a morte. Certo? Até a morte. Então vamos ver. Veja esse quadro aqui. Veja como a vida de Jonas, ela vai numa descendente. Certo? Aqui, ó. Primeiro, ele desce a Jope. Vamos voltar aqui, irmãos. Primeiro ele desce a Jope. Depois ele desce para dentro do navio. Depois ele desce para o porão do navio. Consegue perceber isso? Como ele vai descendo? Desceu a Jope. De Jope, ele pula no navio, desce no navio. Do navio, ele desce para o porão. Então, a vida... Então, ele vai se afundando. O que ele queria, na realidade, era se afastar de tudo. De tudo. E percebe como muitas vezes está acontecendo na nossa vida, irmãos? Como nós vamos nos afundando. Nós descemos primeiro a Jope, nós descemos para dentro do navio e depois nós descemos lá para o porão para ficar dormindo. Jonas queria então se afastar de tudo. Em meio à tempestade, o que é que acontecia? Diz o texto lá que ele dormia, física e espiritualmente. Nós não vemos nesse percurso aí nenhuma oração de Jonas é registrado. E eu volto a dizer, o livro de Jonas, do profeta, não era oráculos, como os demais. Mas era uma narrativa. Não há narração de oração de Jonas durante esse período. Os marinheiros, os ímpios, começavam a clamar aos seus deuses diante da tempestade. Cada um clamava ao seu Deus. Mas Jonas só falou com Deus quando? Quando é que ele vai orar? Pressionado. Quando ele vê que o povo fala, rapaz, tá todo mundo aqui? Não, tem um lá dormindo, aquele que entrou. Chama ele lá. Aí quando chama, acorda ele. Rapaz, a gente está aqui morrendo e você está aí dormindo? Clame ao seu Deus. Diga, eu sou dos hebreus. Então clama ao seu Deus dos hebreus. Até que Jonas disse, realmente eu sou o culpado. Eu sirvo ao Deus dos hebreus. E eu, graças a essa minha fuga, essa minha desobediência, está tendo essa tempestade tão incomum que eles nunca tinham passado. Aí o que é que acontece? Arrependimento a partir de agora. Jonas diz que ele fora do barco, ele é filho, olha, faz o seguinte, me joguem para fora do barco, eu sou o culpado de tudo. Eu sou o culpado de tudo. Me jogue para fora do barco. E aí, pensa na sua família. No barco da sua família, quem é o culpado? No barco da igreja, quem é o culpado? No barco do grupo de louvor musical, quem é o culpado? No barco do coral, quem é o culpado? E no barco da UMP, quem é o culpado? Então, a morte dele seria o justo castigo pela sua desobediência. Aí Jonas então ora do ventre do peixe. Olha a oração dele. Ele disse no seu desespero: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu
clamou. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí. Abra sua Bíblia, Jonas capítulo 4, verso 2. Jonas 4, 2. Observem que oração egocêntrica. Observem que oração egocêntrica. Analise o verso 2. Ah, Senhor, veja bem, não foi isso que eu disse. Olha o primeiro eu. Veja quanto eu vai ter nessa oração. Preste atenção. Não foi isso que eu disse, estando ainda. Então, entre estando ainda tem outro eu aí, tá vendo? Estando eu ainda segundo eu, na minha terra. Olha o terceiro eu aí, minha terra. Por isso me adiantei. Então olha o outro eu aí. Eu me adiantei, eu. Fugindo para Tarsis. Fugindo eu para Tarsis. Pois sabia, olha outro eu aqui. Pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em graça, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Versículo 3. Peço-te, então, eu peço, pois o Senhor, tira-me, ou seja, eu, mais um eu aqui, a minha vida, porque melhor me é, olha o me, eu, morrer do que eu viver. 10 eu nesses dois versículos. Uma oração altamente egocêntrica. Altamente egocêntrica. Onde é que Deus está nessa oração? Só no início? Onde ele disse mesmo assim, só quando ele diz, ah, Senhor? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Aí sim ele foi. Levantou-se, pois Jonas, e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Ou seja, ele precisava de 3 dias para percorrer toda a extensão de Nínive. Geralmente se caminhava em torno de 12 quilômetros dia. Então ele precisava de 3 dias para poder cortar a cidade de Nínive e proclamando a sua mensagem. E o arrependimento de Nínive. Justamente o que... Alô, som? Alô? Justamente o que Jonas não queria. Os ninivitas acreditaram na advertência de Deus através de Jonas e se arrependeram. Era exatamente o que ele não queria e foi exatamente isso que aconteceu. Tem uma coisa interessante, irmãos, que eu peguei aqui na história. Em 763 a.C., houve um eclipse solar naquela região da Síria. E houve 2 grandes pragas, em 765 e outra em 759. Por que eu estou citando esses fatos históricos? É porque isso coincide logo depois com a proclamação de Jonas. Então você imagina um eclipse solar, e chega depois que alguém passou por um eclipse solar que ninguém tinha visto, depois de 2 pragas, aí chega o profeta do Senhor e diz, olha, se arrependam, porque em 40 dias vocês vão ser destruídos. Eu entendo claramente que Deus não precisa de nada disso para destruir ou para transformar o coração do homem. Mas o que eu quero mostrar também é sobre fatos que aconteceram dentro da história. Então observe o que é que o Senhor diz, Jesus. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, são conhecidas por Ele e o seguem. Então quem é a ovelha de Cristo? Seguem, ouvem a voz. Então, tinham sido eleitos? Sim, tinham sido eleitos, como Paulo fala lá aos Romanos. E aí passaram a seguir ao Senhor, se converteram dos seus maus caminhos, humilharam-se publicamente. Preste atenção no que está grifado aí nesse texto. Creram em Deus, proclamaram jejum. Foi o que aconteceu. Quando eles ouviram a mensagem, oh, que bom seria, né? Se a gente saísse da escola dominical, ou depois do culto à noite, decidido a fazer tudo isso como os ninivitas fizeram. Ouviram a mensagem, aí creram, proclamaram jejum, se vestiram de pano de saco, ou seja, se humilharam, se quebrantaram na presença do Senhor. O rei tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza, ou seja, se humilhou no pó também, tirou as suas vestes reais e se humilhou, ou seja, um humilhamento
uma humilhação, melhor dizendo, de todos, desde do povo até a alta casta. Então fez uma proclamação em Nínive. Olha o que foi que o rei fez. Presta atenção no que está em azul aí. Por decreto do rei e de seus nobres. Olha, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, cubam-se de pano de saco, homens e animais. Um jejum. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Um arrependimento generalizado. Isso não garantia que Deus iria mudar os planos. Não garantia. Mas eles clamam. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus. Olha como é que eles dizem. Vamos nos arrepender. E quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha, se nós fizermos isso, talvez Deus se arrependa daquilo que Ele está planejando fazer. É o que eles dizem. O Senhor não terá misericórdia? Olha o que é que Jonas diz, né, no verso 2. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Vamos lembrar que essa palavra aqui, se arrepende, é uma linguagem antropomórfica, né? É uma linguagem que se é utilizada ao homem. Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Né? Mas é uma linguagem humana apenas para expressar o sentimento. E a pergunta é, em que Deus tem prazer? Isaías responde, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Era assim que Nínive estava vivendo. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grande em perdoar. Deus é misericordioso, irmãos. Nesta manhã, Deus está apresentando a você a sua misericórdia. Está apresentando a você a oportunidade de arrependimento. Deus tem prazer em perdoar. Ezequiel 33 diz, por mim mesmo juro. Não é porque você é bom, não é porque você merece. Não. Disse o Senhor, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o seu mau caminho e viva. É Ele nos advertindo. Lucas 19, 10, Jesus, né? Falando sobre Jesus, ele mesmo diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Cristo veio pelo prazer de Deus. Entende isso? Cristo veio pelo prazer de Deus. Não é porque você e eu merecemos alguma coisa. Não é porque você e eu temos algum valor, como algumas músicas hoje se canta por aí afora, tá? Não. Nós acabamos de ler no texto pela manhã. O nosso valor é nada. É nada. Deus fez pelo prazer dele mesmo em nos salvar. É dele. Deus fez pelo prazer de querer honrar sua própria palavra que ele estabeleceu na eternidade, para que o seu Filho seja glorificado. Esse é o prazer de Deus. Jonas não teve prazer na salvação dos ninivitas. Olha o que é que ele chega a dizer, depois que eles são convertidos. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aquela raça ruim, toda convertida, olha, eu prefiro morrer. Eu não aguento ver isso. Imagine um profeta que prega e que depois, quando o povo se arrepende, chora, se volta para Deus, ele fica triste. Irmãos, esse profeta foi a maior conversão descrita na Bíblia. Já parou para pensar nisso? Que o profeta que levou a maior conversão na Bíblia, de uma só vez, ele não ficou satisfeito. Você sabe o que é? Cerca de 600 mil pessoas convertidas de uma só vez, e o cara fica triste. O cara fica triste. Qual o custo do aviso da destruição? Os ninivitas? Não, isso aqui a gente já mostrou. Então, Jonas se alegrou pela planta.
mas não se alegrou por Deus. Jonas saiu fora da cidade esperando para ver o que é que faria. O que diz o texto? Diz o texto que Jonas pegou, fez uma enramagem. O que é isso? Ele fez tipo uma tenda e se sentou. Ficou na sombra. Quando a gente vai ver no original, irmãos, quando fala sobre a ira de Deus, a palavra ira no hebraico, ela é idêntica a calor. Então veja, de um lado ele queria a ira, mas do outro lado, para ele queria a sombra. Então veja o contraponto da narrativa do texto. Para eles, ira, calor. Para mim, sombra. Para mim, sombra. Na manhã seguinte, o que é que acontece? Deus tinha mandado uma planta crescer para poder fazer ele ficar na sombra. Ou seja, Deus, em vez de mandar calor sobre ele, mandou também sombra. Da mesma forma como Deus estava sendo misericordioso para com Nínive, estava sendo misericordioso para com Jonas. Manda uma sombra sobre ele, mas ele continua murmurando, reclamando, insatisfeito, né? Ele até gostou da sombra, mas quando chega no outro dia, o que Deus manda? Deus manda um verme comer essa planta. E alguns chegam a dizer, né, a Bíblia não fala, mas possivelmente seria uma aboboreira. Ela tem os galhos finos, mas tem folhas muito grandes. E aí ele se queixa, ele fica mais irritado ainda. Aí Deus diz, mas rapaz, você está irritado por cada planta? Que você não fez nada? E não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus nos criou, irmãos, para a sua glória. É o que diz Efésios 11, 14. Disse Jesus, haverá mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 90 justos que não necessitam de conversão. Então nós precisamos nos alegrar com os ímpios que se voltam ao Senhor. E aqui a gente finaliza respondendo as perguntas que a gente fez no início da escola. Então a primeira pergunta foi, né, sobre Deus e Nínive. Então vamos ver as respostas. Deus se interessava pelo povo de Nínive. Jonas se preocupou com a planta. Deus se preocupava com o bem-estar dos outros. Jonas preocupou-se consigo mesmo. Deus criou tudo o que havia em Nínive. Jonas não criou nada, não criou planta, não fez coisa nenhuma. Deus cuidou de Nínive. Jonas nada fez pela planta. O povo de Nínive tem um valor eterno. A planta, obviamente, era passageira. E ele estava preocupado. O cuidado de Deus foi e é para com a vida humana. A preocupação de Jonas era com seu conforto pessoal e interesse egoísta. Eu quero estar na sombra. Se os outros vão estar lá na ira, no calor, não estou nem aí. A preocupação de Deus por nós é apropriada e demonstra amor. A preocupação de Jonas com a planta é inapropriada, demonstra egoísmo e apenas uma perspectiva. E a conclusão é, irmãos, primeiro, a ira de Deus é justa. A ira de Deus é justa, sempre justa. Deus tem prazer em exercer misericórdia a pecadores arrependidos. Como Jonas e os ninivitas de sua época foram poupados por obedecer a Deus, nós também seremos, se obedecermos. E Deus está nos advertindo nesta manhã. E eu quero finalizar deixando essa frase aí de João Calvino. Pense nisso aí. Deus jamais encontrará em nós algo digno de seu amor, senão que Ele nos ama porque é bondoso e misericordioso. Entende isso? Não há nada em nós, que seja digno da consideração de Deus, do seu amor. Se Ele faz alguma coisa por nós, é simplesmente porque Ele nos ama, Ele é bondoso e Ele é misericordioso. Só para finalizar, Wellington, eu não gravei seu nome. Cleverton. Aproveitando o que Cleverton falou, e também surgiu um comentário na mesa que a gente estava ontem.
interessante, curioso para mim. Não seria um paradoxo, não, o que a gente estava comentando ontem na mesa, o que ele falou, o que Cleberton falou. Tipo assim, eu prefiro estar andando com os nossos irmãos em Cristo do que estar na mesa das pessoas que não conhecem a Deus. Eu não concordei naquilo ali que a gente estava conversando, no seu ponto de vista. Como é que eu vou me aproximar de uma pessoa que não conhece a Deus para levar a palavra, me reservando só com os meus irmãos da igreja, estando só com os meus irmãos da igreja, falando só com meus irmãos da igreja, conversando só sobre Deus o tempo 24 horas e se isolando das pessoas que não conhecem a Deus, que não quer, a pessoa não está em contato, não quer sair com essas pessoas que não conhecem a Deus, não querem estar jantando, só querem jantar com os homens, com as pessoas da igreja de Deus, não quer jantar com as pessoas que não conhecem a Deus. Quer dizer, você abandonar seu ciclo de amizade, trabalho, família, pessoas que não conhecem a Deus. Você se isolar no seu próprio mundo e está aqui dentro da igreja o tempo todo, só com seus irmãos da igreja, só com o povo da igreja, só falando de Deus 24 horas. Eu não entendo esse negócio, não. E pelo visto você não entendeu o que o pessoal falou na mesa, não. Depois eu lhe explico, mas não foi isso, não. Vamos orar? Vamos encerrar. Elma, você poderia orar? Deus querido, muito obrigado, porque de muitas formas o Senhor fala conosco, nos orienta, Senhor Deus, nos mostra a Tua vontade. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em nós, à luz da Tua palavra, e que nós possamos ser obedientes a Ti em tudo, Deus. Sermos obedientes a Ti, que tenhamos sede da Tua palavra, que nos alimentemos dela diariamente, Senhor Deus, para pôr em prática em nossas vidas. Guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Obrigada por esta oportunidade, Senhor Deus, que possamos aproveitar bem, para em todas as coisas glorificarmos o Teu nome. No nome santo de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.